Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui pela bondade de Deus para gravarmos o quarto vídeo que fala-nos sobre escatologia. Estamos falando sobre escatologia, esse é o quarto vídeo, e nós iremos falar hoje sobre o anticristo, não é? Esse personagem que tem atuado, está atuando no mundo desde a instituição da igreja e a manifestação da pessoa bendita de Jesus. Está preparando o mundo desde então para a sua ascensão, para o seu surgimento no cenário mundial. Ele tem atuado em todas as áreas da nossa sociedade, preparando o mundo, o sistema e as pessoas para abraçar o seu programa de vida, de governo, seja em que área for. O espírito do anticristo está atuando, preparando o mundo para o seu surgimento final, o seu aparecimento pessoal, que será no período chamado período da grande tribulação. A primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, verso 18, o apóstolo João traz uma mensagem para a igreja nestas últimas horas da igreja aqui na terra. O apóstolo João diz no capítulo 2, verso 18 da primeira epístola, ele diz: filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, quando a gente vai falar desse personagem anticristo, nós estamos falando de um personagem dentro da escatologia que vai tentar ser o protagonista, né, final da história da humanidade. Ele vai tentar, porque ele não vai conseguir. Nós sabemos que o protagonista da história da humanidade foi e sempre será a pessoa de Deus. E diante disso, meus queridos, esse termo anticristo, ele aparece somente 5 vezes no Novo Testamento. E todas as 5 vezes nas epístolas joaninas. 4 na primeira epístola e 1 vez na segunda epístola. Não é? E esse tema anticristo, ele particularmente tem tido uma discussão muito ampla dentro da escatologia bíblica, né? E essas discussões têm levado a algumas vertentes. A gente não vai se ater a algumas vertentes, mas vamos ater àquilo que eu acredito dentro do contexto da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Embora esse termo ele apareça sendo usado unicamente em 5 casos, o conceito de poderes pessoais que se opõem a Deus aparece repetidamente nas Escrituras. Não só no Novo como no Antigo Testamento, só que no Antigo Testamento não aparecia com este nome anticristo, né? Apocalipse, ele fala de um confronto final que haverá, que realmente acontecerá. De um lado estará Deus e o Cordeiro, Jesus Cristo, e do outro lado o dragão e a besta, que também é chamada de anticristo. Logo, a ideia do anticristo é associada ao chefe das forças do mal nesse conflito final. Ao longo da história, né, desde o princípio da igreja, alguns cristãos têm identificado o anticristo como qualquer poder ou instituição ou pessoa que sejam opostos à igreja e os persiga, né? Os cristãos, ao longo do período histórico, ele chamava de anticristo qualquer pessoa ou qualquer programa de governo que existisse ou qualquer movimento que existisse de movimento do anticristo.
porque se os perseguisse, se fosse contra a pessoa de Jesus, automaticamente os cristãos os chamavam. E a exemplo disso, nós temos o período do governo de Nero, né, de Domiciano, que inclusive mandou o próprio João para a ilha de Patmos, no período de Nero, onde Nero matou, assassinou muitos cristãos, inclusive Paulo e Pedro, que foram os principais daquele momento de grande perseguição contra a igreja. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo e queimado vivo, e Paulo, que foi decapitado. Então a igreja, ela pensava que ser Nero o anticristo durante esse período de grande perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Alguns reformadores do século XVI identificavam que o Papa, ou o papado propriamente dito, ou algum indivíduo da Igreja Católica, era a pessoa do anticristo, era um movimento do anticristo, visto que a Igreja Católica durante muitos anos matou muitos cristãos, queimou muitas Bíblias, não é simplesmente por não crerem ou não aceitarem a sua linha doutrinária, não é? Inclusive, se alguém que ver este vídeo puder assistir 2 filmes, né? Um muito antigo, com Sean Connery, chamado O Nome da Rosa, que é um filme muito bom que fala dos crimes que a Igreja Católica cometia para proteger, para guardar a sua suposta fé, sua suposta cristandade. E o outro é o mais recente, é o chamado Spotlight, um filme também muito bom que fala dos crimes da Igreja Católica contra a sociedade civil. Porém, vamos adiante. Em tempos mais recentes, principalmente nos Estados Unidos, muitos sustentavam que o anticristo era o movimento esquerdista, o movimento comunista, que está instalado praticamente em todos os países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, que é um país extremamente livre, considerado, eles falam muito sobre isso, sobre liberdade, e lá só tem 2 partidos, né? O de esquerda e o de direita. Os republicanos, que são os de linha de direita, que voltado ao cristianismo, aos bons costumes, à família, à preservação das questões éticas e morais, e os democratas, que é como se fosse o PT aqui do Brasil, os partidos de esquerda. Então, por muito tempo, os Estados Unidos, muitos cristãos sustentavam essa ideia de que o anticristo era o movimento comunista. Com relação a tudo isso, é importante assinalar que na Epístola de João, o anticristo não é o inimigo final, mas qualquer um que se opõe à verdade de Deus, esse sim também pode ser considerado o anticristo. Como diz o texto que nós lemos de 1 João 2,18, afirma que agora muitos anticristos eles têm surgido. E diante disso, é importante assinalar que o que torna essa figura particularmente maligna não é simplesmente o fato dela se opor abertamente ao verdadeiro Cristo, mas que se faça passar por Cristo, que é uma das coisas que o anticristo irá fazer no período da grande tribulação, como diz Apocalipse capítulo 6, que é o cavaleiro branco que saiu vencendo e para vencer. Ele ali está tentando personificar a pessoa de Jesus nele para enganar as nações, como assim o fará justamente nesse período em que ele será abraçado como o Salvador da pátria, por que não dizer do mundo, nesse período em que a igreja terá sido arrebatada. O mundo estará em um caos total, em uma turbulência total, por causa do desaparecimento da igreja, e ele surgirá no cenário mundial, no cenário político, para trazer, como diz a palavra de Deus, uma falsa paz durante os 1260 dias, que são os 3 primeiros anos e meio
da grande tribulação, a qual a Bíblia classifica como os anos de falsa paz, aonde ele vai de uma forma definitiva, né, estabelecer o seu reinado, o seu comando no mundo todo, inclusive se envolvendo com a nação de Israel política e religiosamente, conforme nos ensina o capítulo 9 do livro do profeta Daniel, verso 27. Já no final do capítulo é quando Israel percebe que o anticristo não é o Messias prometido e rasga o contrato, quebra a aliança, o pacto que teria feito com ele, recebendo ele como seu Messias. Assemelhar-se a Cristo e esse engano torna o anticristo mais perigoso do que qualquer inimigo aberto. Ou seja, o anticristo, antes dele se manifestar como pessoa, o espírito do anticristo tem atuado, já atuava no período do apóstolo João e tem atuado até principalmente nos nossos dias, visto que nós estamos vivendo, segundo o apóstolo João, as últimas horas, os últimos instantes aqui nessa terra. E dentro desse contexto, o apóstolo João, ele faz menção nas suas epístolas sobre o anticristo, fazendo referência aos gnósticos, que tanto negavam a humanidade como a divindade de Cristo, alegando que Cristo não era Deus porque havia habitado em um corpo humano. E segundo os gnosticistas, a carne, o corpo era impuro e, portanto, portador do mal. Sendo assim, Jesus não era Deus, por estar em um estado físico, por estar em um corpo humano. Mas a Bíblia diz, e eu quero que você acompanhe pela Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, todo mundo conhece esse texto, muito conhecido, no meio dos cristãos, no meio evangélico, capítulo 1 do Evangelho de João, o versículo 1, veja a expressão, não é? Quando João escreve o Evangelho para a igreja. Os 4 evangelhos, cada um teve um destino específico, né? Mateus foi escrito para os judeus, Marcos para os gentios, né? E Lucas escreveu um tratado trazendo informações para um dos homens, uma das personagens mais importantes daquela época, Teófilo, e João escreveu o seu evangelho destinado à igreja, visto que João tinha interesse, tinha preocupação em preservar a igreja do falso conhecimento, né? Da falsa filosofia, como Paulo diz a Timóteo, filosofia vã. E ele diz no capítulo 1 do Evangelho de João, e versículo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E no versículo 14 e 18, João reafirma isso, dizendo que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, no versículo 1 ele diz que no princípio o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Então ele está dizendo que Jesus é Deus. Jesus é o Deus que tomou forma humana. Vamos ver o versículo 18 do capítulo 1 do Evangelho, quando João diz, ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Ou seja, ele está dizendo que ninguém nunca viu a Deus, mas o unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou, ou seja, é quem manifestou-se como a pessoa bendita de Deus. Logo, Jesus é Deus, e os gnósticos
negavam que Jesus era Deus, que Jesus não podia ser o Messias, visto que ele tomou uma forma corpórea, uma forma humana. E eles acreditavam que o mal habitava plenamente no estado físico, no estado da carne. O escritor aos Hebreus, por favor, vá lá para a carta aos Hebreus, o capítulo 1 da carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele traz ele ainda é mais específico do que o próprio João. Ele diz coisas tremendas a respeito da pessoa de Jesus. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11 e nós vamos, dentro desse contexto, fazer algumas paráfrases para que os irmãos observem a autenticidade da pessoa de Deus em Cristo Jesus. Veja o que diz o texto. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1 até o 11. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tão superior aos anjos quanto o nome que lhe herdou é mais excelente do que o deles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E novamente, ao inserir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo? Do filho, porém, diz, ó Deus. Do filho, porém, diz, ó Deus. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Ainda, tu, Senhor, olha, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão. E está claro, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. E a Bíblia diz em Gênesis 1, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui está dizendo, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Então ele está dizendo que Jesus é Deus. Não tem como negar que Jesus é Deus. Ainda na primeira epístola de João, por favor, vá para lá, agora a primeira epístola de João, o capítulo 5 e o versículo 20 da primeira epístola de João. O apóstolo João diz, capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, novamente, João está dizendo que Jesus é Deus, porque ele ainda afirma, este é o verdadeiro Deus. Primeiro a epístola de João, capítulo 5 e o verso 20. Ainda tem outros textos que se você quiser anotar, você anote, por favor, é 1 João, capítulo 5, verso 11 a 13. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16.
Evangelho de João, capítulo 10, verso 17 e 18, e Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 ao 26, onde afirma que Jesus é Deus. Se Jesus não tivesse, meus amados irmãos, morrido, não tivesse tomado a forma humana, nós não poderíamos sermos remidos dos nossos pecados. Se Jesus não tivesse tomado a forma humana, se tornado homem como nós, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, vamos lá para Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8, o apóstolo Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus tomou a forma humana, humilhando-se, descendo de sua glória e chegando ao mesmo estado, ao mesmo estágio em que nós, humanos, nos encontramos. Deus tomou esta forma humana. E a Bíblia ainda ratifica isso de uma forma mais ampla na segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 5. Vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 até o versículo 19, o apóstolo Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo, ele está dizendo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Veja o texto. Deus estava em Cristo. Antes, nós vemos que o próprio Deus, o próprio Jesus, é Deus. E agora Deus, em Cristo, nos reconcilia com Ele por meio de Jesus. É a Trindade divina agindo a favor do ser humano. Deus vindo em busca do homem para o resgatar do pecado. Só que Deus só poderia nos resgatar de uma forma definitiva através do sangue de Jesus, de alguém que morresse no nosso lugar. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22, está lá escrito que se não tiver o derramamento de sangue, não haverá a remissão dos pecados. E Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, não é, que foi imolado por nós na cruz do Calvário, o sangue dele até os dias de hoje fala. E é um fato tão relevante que Jesus, ele se ofereceu por nós. Ele se ofereceu. E por que ele se ofereceu? Como homem, para derramar o seu sangue, para nos remir dos nossos pecados. E como Deus, para ele mesmo tomar de volta a própria vida e nos dar vida nele. João capítulo 5, verso 24, ele diz: na verdade, vos digo que
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará mais em condenação, porquanto passou da morte para a vida. E no versículo 26 do capítulo 5, ele diz, assim como o Pai tem em si a vida, ele também deu ao Filho ter em si mesmo a vida. Então Jesus derramou o sangue dele, morrendo, para nos remir. Mas na medida que o seu sangue foi derramado para nos remir dos nossos pecados, porque sem um derramamento de sangue não haveria remissão dos nossos pecados, ele retomou de volta a sua vida e ressuscitou para a nossa vitória eterna. Capítulo 10, verso 17 e 18 de João, ele disse, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, eu dou e torno a tomá-la. Só quem detém o controle da vida, só quem detém o poder da vida, só quem tem o domínio de tudo, tem autoridade de dizer o que Jesus disse. Eu dou a minha vida, ninguém toma de mim não. Eu dou, mas eu vou tornar a tomá-la. Esse é o nosso Salvador, que tomou forma humana para, por meio do seu sangue, nos remir, nos resgatar dos nossos pecados. E na medida que ele morre, que ele ressuscita para a nossa vitória. Por isso que qualquer outro segmento religioso que não tem Jesus Cristo como o centro, não é reino de Deus. Não prega o reino de Deus. Não prega salvação nem vida eterna. Se não prega a salvação, se não prega a vida eterna, se Jesus não é o centro, se ele não é o Senhor deste centro religioso, vamos dizer assim, é uma seita. Com certeza o Senhor não está nela. Porque as pessoas se enganam muito com essa questão, como nós lemos antes, que uma das características do anticristo é maquiar, é usar as religiões para transparecer falsamente a pessoa de Deus. Falar de Deus, falar de amor, falar de misericórdia, falar de bondade, de caridade e de tantas outras coisas, que tudo isso é importante, mas não salva. Porque nós não somos salvos por obras. Não. A Bíblia diz 2:8 de Efésios, porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, não vem de nenhum ser humano. É dom de Deus. Não vem das obras para que nenhum ser humano se glorie. Aí ele conclui no versículo 10. Porque nós somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As verdadeiras obras espirituais, elas são feitas em Deus. Ela não é feita dentro do contexto do pensamento filosófico, ideológico do ser humano, não. Toda boa obra, ela deve ser feita em Deus. O fundamento daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso relacionar, seja dentro do contexto de nossa família, seja dentro do contexto do relacionamento entre os irmãos, né, dentro da comunidade cristã, da comunidade evangélica, seja o nosso relacionamento no sair, no chegar, no comprar, no pagar, no negociar, deve ser tudo pautado dentro dos princípios bíblicos. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 10:31, ele diz, quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, suas obras são mortas. Porque toda boa obra, ela deve ser feita em Deus. Não é? Como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala das coisas, das práticas relacionadas a um comportamento
dentro de uma questão ideológica de boas obras, Paulo diz, olha, se eu pegar todos os meus bens e der aos pobres, e não tiver amor, não adianta de nada. É como metal que soa e como sino que retine. Não existe valor, não existe amor nisso aí. Se não tiver amor, não está em Deus. Como assim? Não há em nós capacidade própria de amarmos o outro ou o nosso semelhante. Isso no aspecto do sentimento, certo? Por quê? Porque nós só conseguimos amar alguém quando o amor é derramado em nós. A Bíblia diz no capítulo 5, verso 5 de Romanos, que o amor de Deus ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Nós não temos capacidade de produzir amor. Porque isso não, essa característica, essa qualidade não pertence a nós, pertence a Deus. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é essencialmente amor. Isso é uma coisa que está em Deus, não está em nós. Em nós, diz a palavra de Deus, habita o pecado. E nós só vencemos o pecado pelo poder do Espírito de Deus em nós, que nos habilita a vencer o pecado, o mundo, o maligno. É Ele que nos dá a capacidade. Se o Espírito Santo não nos der amor, as obras que nós vamos fazer, elas não vão ser recebidas por Deus. Porque tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com o intuito de glorificá-lo. E a gente só glorifica a Deus, como Jesus ensina no capítulo 23 e 23 de Mateus, quando ele diz que o primeiro e maior mandamento, bora conferir? Mateus, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não é 23 e 23 não, de Mateus não, viu? Não é 23 e 23 de Mateus não. Referência errada. Não é 23 e 23. Certo? Jesus fala que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Esse é o primeiro e grande mandamento, não é? Aqui achei Mateus 24, ou Mateus 22, desculpe, Mateus 22, versículo 37 em diante. Mateus 22, 37 em diante. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, quando a gente fala de obras, todas as nossas obras, elas devem estar alicerçadas em Deus. Não para que nós sejamos salvos, mas para que estas obras glorifiquem a Deus. Como Jesus registra aqui em Mateus ainda. Vamos lá, capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, não é? Acompanhe aí, por favor. Capítulo 5, verso 13 de Mateus, onde Jesus diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas boas obras, sempre elas deverão ser e estar em Deus. Jesus disse que nós somos sal, depois diz que nós somos luz, e que nós não podemos esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque não tem como esconder, todo mundo a vê. Então ele está falando aqui também do nosso modo vivendo, que a nossa vida ela deve refletir a verdadeira obra de Deus. Deus preparou obras, conduta, modo de vida para que nós, como cristãos, o glorifiquemos no procedimento de nossa vida. E o nosso procedimento, ele deve ser alicerçado em Deus. Por que em Deus? Porque aquele que ama a Deus, conforme Jesus ensinou, bora ver João, confere aí comigo, por favor, abre aí Epístola de João, ou Epístola não, Evangelho de João 14, capítulo 14 de João, né? João 14, 21, João 14, 21 a 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Ou seja, se nós realmente amamos a Deus, nós nos submeteremos, nós nos curvaremos àquilo que a palavra de Deus diz. Não importa o que eu acho, o que você acha ou o que alguém acha. O que vale é o que está escrito na palavra de Deus. Todos os livros que você pode ter lido, que são importantes, nenhum livro deixa de ter o seu valor, mas não se pode ser comparado com a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, ela é o livro, é o manual do cristão para a prática de boas obras em Deus. E a verdadeira obra feita em Deus, ela é feita baseada no amor em Deus, por Deus. Porque o objetivo é glorificar a Deus, exaltar a Deus, enaltecer a Deus, engrandecer a Deus, revelar Deus. Deus é revelado em nós, por nós e através de nós, quando nós fazemos as obras em Deus, como nós citamos 1 Coríntios 10, 31. Além do mais, a questão do amor, o amor não é só um sentimento. O amor é um modelo de vida, é uma escolha de vida, é um modo de vida que você escolhe viver. Que você não estará atrelado a um sentimento, simplesmente. Mas você estará atrelado a um comportamento ético normativo baseado na palavra de Deus. Quando Jesus diz, quando Paulo ensina, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se estiver nu, vista. É teu inimigo. Mas a determinação de Deus não é acabar de matá-lo, não é rejeitá-lo, não é maltratá-lo, não é pisoteá-lo, não é escarnecê-lo. Porque a nossa justiça, ela vem de Deus, ela não vem daqui. Já dizia o profeta Isaías que a justiça dos homens são como trapos de imundícia, elas são podres. O profeta Isaías compara a justiça daqui dos homens me desculpe a expressão, a panos de menstruação. Não tem valor, não serve para nada. É assim que a justiça da terra é comparada. E a gente está vendo aí agora, né? Estão tentando derrubar o presidente da República, alegando coisas que ele não fez, tentando achar um artifício para desarticular um presidente que está indo na contramão da corrupção do país.
e a justiça toda articulada soltou um dos maiores marginais que o Brasil já teve e tem, que ele está vivo ainda, né? O Lula, e tantos outros marginais que deveriam estar presos e ainda não estão, porque nós temos uma justiça aparelhada pela corrupção, pelo engano, pela mentira. Está aí o maior exemplo. Então, o amor não é apenas um sentimento, o amor é um modo de vida, é um padrão de vida. Jesus disse, lá em Mateus 25, quando ele diz aos discípulos: estive nu e não me vestistes, estive preso e não foste ver. Não é? E os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quando foi que tu esteve preso? Quando foi que tu esteve nu? Quando foi que tu tivesse fome? E a gente não te viu dessa forma. E Jesus disse: olha, quando vocês fazem a qualquer um destes, vocês fazem a mim. Jesus fala dos presos. Ninguém vai preso porque é inocente. Apesar que a gente pode ir, né? Existem muitos inocentes presos por conta do Evangelho. No Brasil, por exemplo, está tramitando no Senado uma lei que vai tentar ser aprovada, espero em Deus que não, para que as igrejas não abram mais, pelo menos até o final do ano. Esse é o primeiro projeto, porque a intenção é realmente que as igrejas sejam fechadas de forma definitiva. Por isso que o povo de Deus precisa orar. E o diabo não quer que o povo de Deus se reúna para orar, porque sabe que se a igreja orar, Deus, o Deus do céu, o Todo-Poderoso, ele mudará a situação, ele mudará o quadro, ele mudará a história desta nação. Não é? Então, diante disso, meus queridos, as nossas obras, elas precisam estar em Deus, feitas em Deus, não apenas por um sentimento emocional, mas por uma questão de consciência, por uma questão de comportamento escriturístico. Paulo fala disso de uma forma muito forte. Toda vez que eu me lembro desses versículos, eles mexem muito comigo, né? Leia aí, acompanhe comigo Romanos, o capítulo 15 de Romanos. Romanos capítulo 15. Veja o que a Bíblia diz. Veja como é forte esses textos. Paulo diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram os insultos dos que te insultavam. Pois tudo o que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Verso 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Verso 6. Para que concordes e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então a gente precisa deixar de dizer: eu estou certo, eu tenho razão. Quem tem razão é Deus, quem está certo é Deus, é o que a palavra de Deus diz. E que muitas vezes a gente perde muito tempo, empresta muita boca e os ouvidos a Satanás para ficar dizendo que tem isso, que tem direito, que tem razão, e quem perde nisso tudo é o reino de Deus. É o evangelho que é escarnecido, é o evangelho que é envergonhado, é o evangelho que passa a ser vituperado. São líderes que não têm temor a Deus, são ovelhas que, em vez de receber a palavra de Deus e guardá-las e vivenciá-las, são ovelhas que muitas vezes são rebeldes contra a administração da igreja, contra os líderes da igreja. A gente sabe que existe maus líderes, maus pastores, maus obreiros, maus cristãos que fazem vergonha ao evangelho. Mas a gente precisa aprender muitas vezes a perder aqui
para que o nome de Cristo não seja escandalizado e mais na frente a gente adentrar as mansões eternas de cabeça erguida, que é o que é mais importante. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 1 a 8, quando ele fala das demandas, a gente falou isso no vídeo anterior, nas demandas que existia entre irmãos. E ele diz, por que você não sofre o dano, por que você não perde? Contanto que o nome de Jesus não seja escandalizado. Pois bem, queridos, e diante disso, como nós estamos falando só da pessoa do anticristo, entendermos que esse espírito do anticristo tem atuado para negar a divindade, a humanidade de Jesus, ao mesmo tempo tem se utilizado de religiões para falar, transmitir um falso evangelho baseado em algumas falácias, e uma dessas falácias usa muito a palavra amor, caridade, ajuda ao próximo, mas que não há nenhum compromisso verdadeiro com o amor genuíno que provém de Deus. Porque as nossas obras devem estar atreladas aos princípios éticos, espirituais de Deus. Então, dentro desse contexto, nós ainda temos outra observação a fazer, é que, como o próprio apóstolo João, ele narra no versículo 18 do capítulo 2, que já muitos anticristos têm surgido. E como a gente pode aplicar essa palavra anticristos? Ele está falando de um anticristo, anticristos, né? Porque o espírito do anticristo está atuando e tem levado a muitos a adentrar aos segmentos que têm saído lá do coração do diabo, lá do inferno, e trazido à tona para o mundo dos homens com o propósito de despadronizar o crente, o ser humano em si, dos princípios éticos, espirituais, provenientes da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 3, Paulo preocupado com a igreja, ele fala sobre os falsos apóstolos. E ele diz, assim como a serpente enganou a Eva, eu temo que alguns sejam enganados e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E falando de simplicidade, irmãos, quem complica o evangelho não é Deus, é os homens que traz artifícios, subterfúgios, introduzem coisas que não está na Bíblia. Ou quando não introduzem, eles tiram regras, normas que não têm nenhum fundamento bíblico, teológico, que melhore, que dignifique, que santifique, que eleve a vida espiritual do homem com Deus. Né? São esses artifícios que muitas vezes são originados do espírito do anticristo, como a questão, existe uma seita que ensina que se você não guardar o sábado, você perde a salvação. Ou seja, anula tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, porque você não guardar o sábado. Que eu não vou entrar no mérito da questão agora, que nós não estamos falando isso, mas estou citando só como exemplo. Outras seitas que falam de salvação, mas não tem a Bíblia como a base da palavra de Deus, única regra de fé e prática para a salvação. Mas tem outros livros. Dizem que existem outros livros sagrados, a exemplo, o mormonismo, que tem o livro dos mormons e tem a Bíblia Sagrada. Eles tiraram alguns capítulos da Bíblia e colocaram no livro dos mormons, por exemplo, o capítulo 39 do livro do profeta Isaías, foi inserido dentro do livro dos mormons. E assim, essa miscigenação, essa religiosidade, essas denominações que falam de Deus, que cantam até hinos que enaltecem a pessoa de Deus, mas que na verdade a boca está falando, mas o coração está distante. Porque não está alicerçado nos princípios bíblicos, princípios cristocêntricos, princípios que enaltecem a pessoa de Jesus. O culto do cristão,
O culto a Deus, ele é um culto cristocêntrico, não um culto antropocêntrico. Cristo deve ser o motivo que leva você ao templo para cultuar. Cristo é o motivo que leva você ao templo para congregar, como Hebreus 10, 25 diz. Cristo é o motivo que leva você a estar em comunhão com seus irmãos, independente de quem eles sejam. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E esse espírito do anticristo, ele tem tirado o padrão moral da humanidade e tem tirado o padrão ético, moral e espiritual de alguns crentes, que a gente não sabe dizer nem mais se é crente. Porque o cristão, o seguidor de Jesus, ele tem um padrão de vida deixado pelas Escrituras. O crente, ele nunca está, como eu posso dizer assim, fora de moda, desatualizado, despadronizado, como eu posso dizer, longe da realidade. Não. Porque a realidade do cristão é a Bíblia, é a palavra, é o que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo que você não vai estar a par dos acontecimentos da atualidade, não vai estar informado com as questões da internet, do conhecimento global. Não, eu não estou dizendo isso. Estou falando os padrões que regem a nossa vida, não são esses que a gente tem no dia a dia. Os padrões que regem a nossa vida é aquilo que a Bíblia diz. A gente olha hoje para alguns crentes que eu não posso dizer que é ou que não é, porque quem conhece é Deus. Mas pelos princípios que a Bíblia ensina, a gente não tem uma vírgula de dúvida. Mas por questões de princípios,